Você é um gay enrustido, querido. Porque olha como é que você então, calma aí. Debate entre o pastor Flávio Amaral e o Felipe Freire, que é pastor de uma igreja inclusiva e também é pastor da Andressa Urach. O debate entre eles quase deu em agressão. Tiveram que ligar para a polícia. Eu quero mostrar o que aconteceu lá. Quero comentar algo muito importante sobre isso. E a verdade tem que ser dita, pastor Flávio Amaral. Sem dúvidas, um vídeo forte. Me ajuda com o teu like para que mais pessoas assistam este conteúdo aqui. Depende do teu like. E não é inscrito ainda, eu quero te convidar com muito carinho a integrar a nossa família. Vem pra cá, se inscreve neste canal aqui, todos os dias vídeos novos feitos pra você. Então se você ainda não é inscrito, vem pra família. E no final deste vídeo vai ter uma novidade esperando por você. Que eu sei que fica idealizando como seria se com recorrência caísse um dinheiro na sua conta e aí no fim do mês você tivesse muito mais possibilidades do que as que você tem atualmente com a limitação da sua renda. Eu quero que você saiba que essa possibilidade está muito mais perto do que você imagina. E este vídeo é para te mostrar isso. No final, eu vou te apresentar uma oportunidade que pode fazer total diferença para você de forma honesta, de forma segura. Isso pode impactar a sua vida e a sua renda. Fica até o final que eu vou te dar os detalhes de como funciona. Vamos pro vídeo. E houve um debate acalorado envolvendo questões que se relacionam com a homoafetividade, que por si só é um assunto que já gera polêmica. E houve um debate entre o pastor Flávio Amaral e o Felipe Freire, que é pastor de uma igreja inclusive e também é pastor da Andressa Urach. E já está na cara qual posição cada lado defendeu, né? Para quem não sabe, o Felipe ele tem alguns vídeos que viralizam, onde ele aparece ministrando na sua igreja inclusiva com um visual bem sugestivo. Ele tem um estilo afeminado, mas que mescla traços femininos e masculinos. Sim, eu sou homoafetivo e é claro que Jesus me aceita. Recentemente, Felipe esteve no podcast Inteligência Limitada do Vilela, ao lado de Andressa Urach, e expondo certos pressupostos da sua teologia inclusiva, que, por sinal, não deveria se harmonizar com a mentalidade extremamente permissiva da Andressa Urach, inclusive uma mentalidade totalmente leniente com o pecado, até porque os defensores da teologia inclusiva, Elana Holder é o principal expoente deles, defendem que a teologia inclusiva combate o pecado. Apenas eles não enxergam a prática da homoafetividade como sendo uma prática pecaminosa. E justamente esse foi o assunto do debate envolvendo o pastor Flávio Amaral e o Felipe Freire. O pastor Flávio Amaral defendendo que a Bíblia reprova e condena a prática, e o Felipe defendendo que a Bíblia não reprova a prática, né? E assim, gente, pelo que o pastor Flávio Amaral falou, o debate ficou acalorado ao ponto de até ser interrompido. Eu procurei muito debate na internet, infelizmente não achei nenhum registro, infelizmente, mas a parte polêmica que desencadeou toda a tensão, eu achei, vou mostrar aqui para vocês, nós iremos comentar sobre isso. É importante entender por que o debate desandou, o que aconteceu ao ponto de quase ter dado agressão, segundo o próprio pastor Flávio Amaral falou. E olha só, um trecho do que ele explicou a respeito desse debate. Começo do debate tranquilo, um rapaz bonito, com uma barba falsa, um cabelo loiro grande, uma blusa florida, uma roupa de mulher. Rapaz! Acredite, esse foi o motivo, um dos motivos do debate ser cancelado e quase ter agressão física, quase. Começo, elogiei, tentei, espero, ainda disse no começo, espero que não saímos daqui para a delegacia nem para nenhum processo. Ele disse até então porque não é necessário nada disso, mas na hora que ouviu a verdade, já começou a ligar para a polícia e dizer que ia me processar. Foi isso que Felipe Freire fez. E pastor César Cavalcante tentando acalmar os ânimos dele e o meu, que eu já estava chateado. Viver em pecado. Eu posso não falar bonito, nem ser formado em psicologia, psiquiatria ou todas essas coisas que você batem no peito, mas eu posso te dizer uma coisa: eu sou liberto, transformado e convertido em Cristo Jesus e prego a Bíblia,
Quem não aguentou o debate foi o Felipe Freire. Ele não aguentou ouvir a verdade. Porque eu falei sim. Eu decidi colocar o meu corpo, a minha boca, as minhas mãos no corpo de uma mulher. E o rapaz ficou sem jeito, gaguejando, ficou desnorteado, mudando de cor. Eu consegui, porque não existe evangelho sem renunciar o pecado, sem se render a Deus. Não existe evangelho de Jesus Cristo sem negar a si mesmo. Rapaz, Felipe Freire, porque biblicamente o pastor deve ser marido de uma mulher. O pastor, porque biblicamente. E assim, gente, todo debate envolve um conflito de ideias. E debate é uma arte. Para além de você ter segurança dos seus argumentos, você precisa saber expor coerentemente esses argumentos. E a gente sabe que a maior parte dos debates, especialmente os que envolvem algum tipo de convicção religiosa, você não vai convencer o seu interlocutor do seu posicionamento, mas você vai influenciar diversas pessoas que podem ter o mesmo posicionamento. De repente encontra coerência na forma como você está expressando a sua visão. É muito importante o debatedor ter paciência e sangue frio diante das argumentações do seu adversário. E isso não é tão fácil quanto parece, especialmente porque o adversário pode alfinetar, pode querer partir para questões pessoais. E é importante respeitar o momento de fala dele para que no seu momento de fala você se posicione de forma incisiva. E até tenha toda a moral para dizer assim, bem, eu te ouvi até aqui, agora você que vai me ouvir, caso o interlocutor queira interferir no seu momento de fala. E uma outra coisa extremamente importante, você tem que pegar nos pontos de fragilidade do seu adversário no debate. E se tratando aqui de uma heresia, toda heresia tem o seu calcanhar de Aquiles, toda heresia. E nesse contexto é importante identificar esses pontos de fragilidade e vulnerabilidade no discurso do outro e perseguir esses pontos até o fim do debate. Um cara especialista nisso é o pastor Elias Soares. Quando ele vai debater, ele é um excelente debatedor, ele já conhece previamente as argumentações que o seu adversário irá levantar ao longo do debate, ele já está preparado para isso, e ele vai enquadrando o seu adversário em algumas questões que quando a pessoa quer fugir para um outro assunto ou não responde de forma satisfatória, ele não deixa isso acontecer. Até o fim do debate ele vai batendo na mesma tecla, mesmo que o debate venha a fluir em outras direções com outros assuntos. Mas ele vai sempre lembrando, olha, você não me respondeu isso aqui, você não conseguiu explicar isso aqui. E vai até o fim do debate. Isso transmite a imagem para as pessoas de que, de fato, o seu adversário não está conseguindo esclarecer e responder certos pontos e traz para as pessoas a imagem que você está sobrepujando o debate. E, consequentemente, mais importante, influenciando muita gente com a sua visão. E eu vou ser sincero com vocês, debater nunca é fácil. E tem questões que parecem óbvias para nós, mas existe uma linha de argumentação contrária que, se nós não soubermos nos posicionar, pode gerar algum embaraço. Um exemplo disso são questões que envolvem o calvinismo, pré-tribulacionismo, trindade, dentre outros assuntos prolixos. Agora, em relação à questão da homoafetividade, gente, a Bíblia está explícita, mostrando que é uma prática reprovada por Deus. Eu sei que sempre, igual o pastor Flávio Amaral falou aí, se distorce o texto de Levítico, né? É abominação homem com homem, mas querem dizer que isso é só num contexto de idolatria, de ritual pagão, que não tem nada a ver. O versículo encerra o sentido. Homem com homem é abominação para o Senhor. E acabou. Agora, nós entendemos que isso é uma lei moral de Deus, que se difere de outras leis que envolvem a aliança que Deus estabeleceu com Israel, como por exemplo a questão da barba e outros costumes. Nós entendemos que isso transcende os costumes, se trata de uma lei moral de Deus, porque isso é ratificado no Novo Testamento, na Nova Aliança. O texto de Romano 1 explica muito bem isso. E o texto ele é tão forte, ele é tão profundo, que inclusive revela por que existem pessoas como Felipe e outros que defendem com tanta tenacidade essa teologia inclusiva que se opõe à palavra de Deus. O texto de Romanos 1 diz que Deus entregou essas pessoas a um sentimento para fazerem coisas que não convêm. São pessoas que estão entregues às suas paixões. Então a mente fica cauterizada, porque são pessoas que estão apegadas aos seus desejos, aos seus próprios sentimentos e não querem abrir mão disso por Cristo.
que inclusive o pastor Flávio Amaral, ele tocou nesses assuntos, ele expressou essas ideias. E eu creio que isso também deixa o cara meio desestabilizado. E nessa hora que o cara vai ficando desestabilizado, é a hora de reforçar os ataques a esses pontos de fragilidade, a esse calcanhar de Aquiles de uma teologia que é herética. E olha só o momento que culminou em toda a atenção e que desestabilizou o debate. Eu creio que por isso, não ficou salvo aqui na internet. Eu quero mostrar aqui um trecho para vocês e na sequência quero comentar algo sério e importante sobre o que foi falado aí. Dá uma olhada. É desrespeitoso O quê? quando você chama alguém de imundo. Nós somos imundos, Quando rapaz. você chama... Nós. Meu nome é Felipe. Meu nome é Felipe. Mas você é rapaz. Me chame como Felipe. Pastor Felipe. O perfeito. Nós somos imundos. Na verdade, Você Felipe, não tem este que nem direito. pastor você é, porque nem não existe você pastor é pastor. gay. Você não é pastor. Eu sou pastor. Por que você é pastor? Porque Deus Então, me mas aí a conduziu, gente vai. pastor. Peraí, aí a gente vai ficar trocando acusações. Não, agora, como ele achou ruim eu chamar ele de rapaz, quer que eu te chame de moça? Não. Você não tem nada de moça. Não, meu querido. Você deveria ter você vergonha não na precisa. cara. Não, olha, peraí. olha o Você tipo deveria de ter acusação. vergonha na sua cara. Quem deveria calma. ter Eu vergonha sou na rapaz, cara? você é rapaz, ele é Calma. homem. Você é um gay enrustido, querido. Eu Porque vou- olha como é que você Então, é. calma aí. Eu sou peraí. gay enrustido. Com certeza. Aí isso é dizer Olha Só o um seu minuto, tira o comportamento. microfone Eu aqui, neguei a Cláudio. mim Ó, mesmo. é o seguinte, eu vou fazer um intervalo porque a gente começou falando assim, ó, o respeito é a pauta. Eu disse, o respeito é a pauta. Então, vamos pro intervalo e a gente volta já. Vai. E a coisa começou a desandar quando o Flávio Amaral disse que nós somos imundos, uma expressão bem forte, por sinal. E aí ele vai se reportar ao Felipe chamando de rapaz, que eu não entendi por que o Felipe se incomodou com isso. Mesmo dentro dos conceitos de gênero, o Flávio Amaral não errou em nada. Vocês sabem, dentro da ideologia de gênero, uma mulher trans é um homem biologicamente falando, um corpo masculino, mas tal pessoa se percebe como sendo uma mulher. E nesse caso, a lei nos adverte que devemos tratar essa pessoa pelo gênero. Eu estou até para receber um processo por conta disso, por ter errado um pronome envolvendo essas questões de gênero. Mas, mesmo dentro desses conceitos, Flávio Amaral não errou, porque o Felipe não se apresenta como sendo uma mulher trans. O Felipe não se sente uma mulher num corpo masculino. Ele se sente, de fato, um homem, no caso, um homem cis, ele se identifica com o gênero masculino, ele se sente um homem, mas um homem que é atraído por um outro homem. Não é um homem que se sente uma mulher, é um homem que se sente um homem e é atraído por um outro homem, apesar de ter, obviamente, os seus traços femininos. Então, nesse contexto em que o Flávio Amaral chama de rapaz, não está errado. E referente a essa questão de nós sermos imundos, gente, a Bíblia é explícita em relação a isso. A Bíblia, inclusive, diz que a nossa justiça humana diante de Deus é como um trapo de imundícia. Eu vou explicar para você como é que funciona a justiça de Deus. Eu vou mostrar para vocês como é discrepante a justiça de Deus da justiça humana. Eu vou me usar como exemplo. Socialmente falando, eu sou uma pessoa muito boa. Eu não cometo crimes, eu faço bem para minha família. Eu sempre estive no mesmo casamento e honro meu casamento. Eu ajudo pessoas necessitadas. São critérios suficientes para dizer, poxa, o Dionísio é uma boa pessoa. Só que diante de Deus isso não me salva. Um exemplo que eu vi uma vez que eu nunca me esqueci é que as boas obras, sem o sangue de Jesus ter lavado tal pessoa, ter lavado o pecador, é como se fosse um bolo muito bonito, um bolo gostoso, mas as mãos que fez esse bolo estão sujas. Existe uma natureza pecaminosa em mim que nada de bom que eu faça pode reverter essa natureza. E justamente por ter consciência disso, quando eu oro perante o Senhor, eu apresento isso. Meu Deus, me livra das maldades do meu coração, porque o meu coração cobiça coisas contra a vontade de Deus, porque do meu coração surgem pensamentos perversos aos olhos de Deus, porque a inclinação da minha carne vai na contramão dos valores de Deus. E por entender isso, é que eu olho para a cruz, para aquilo que Cristo fez por mim, peço, Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda. E por isso também, quando eu peço a Deus, Senhor, me abençoa, Senhor, me livra, Senhor, me cura, ou quando eu oro por alguém, a minha confiança não está naquilo que eu faço, eu olho para aquilo que Jesus fez na cruz, o sacrifício dele que ele fez por mim, o sangue dele que foi derramado por mim, e é isso que me dá esperança, é isso que me torna justo. Porque eu olho para a cruz, vejo que o meu coração é um coração imundo, que precisa da misericórdia de Deus, do sangue de Jesus,
E sei de uma coisa é eu ser justo para você que está me assistindo, que é falho como eu. E uma outra coisa é eu ser justo diante de um ser que é extremamente puro. A Bíblia diz que Deus é tão santo que ele não pode ver o mal. Então a única forma de eu atingir um nível de santidade que agrada a esse Deus é pelo sacrifício de Jesus, é pelo sangue de Jesus. E por estar em contato com o mundo pecaminoso e preso em uma carne inclinada ao pecado, eu posso pecar a qualquer momento, é que sempre devemos buscar a misericórdia no sangue de Jesus. E entra uma coisa muito importante no que o Flávio Amaral falou, que é isso que o aproxima de Deus, que é isso que me aproxima de Deus, diferente de outras pessoas. E quando você tem consciência da sua imundícia, do seu pecado, isso leva você a confiar muito mais no sangue de Jesus, no que Ele fez por você, do que confiar nas suas próprias obras. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou bom no meu relacionamento, no meu casamento. Eu sou um bom filho. Sendo que isso não é suficiente. Você precisa do sangue de Jesus na sua vida e submeter à doutrina de Cristo. Ao que a Bíblia fala sobre as práticas que Deus destoa delas. Inclusive, a de Romanos, né? Sobre a homoafetividade. E outra coisa, uma vez que os valores de Deus são diferentes dos nossos, a santidade de Deus é diferente da nossa, a gente não pode racionalizar e pensar, poxa, isso aqui eu não acho que é errado, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não acho que não vou fazer. Não, o que a Bíblia está dizendo do sentimento de Deus em relação a essas práticas? E seja lá o que for, por amar a Deus e a Cristo, eu vou me adequar a isso. E vou buscar misericórdia no sangue de Jesus, que pode me redimir de todo o pecado. Esse é o caminho. E outra coisa, chamar o cara de gay enrustido, pode, né? Não é desrespeitoso. Se for o contrário, se for você chamar com um pronome diferente, alguém que tem um gênero específico, que se identifica com um gênero específico, aí dá processo. Igual o meu caso. Aí não pode. Agora, chamar um cara de gay enrustido, um cara que não vive na prática de uma afetividade, que não se sente um homoafetivo, um cara casado, aí pode fazer. Aí não é desrespeito, não. Sabe? 2 pesos e 2 medidas. É triste ver esse tipo de coisa. É triste. Só pode ter respeito ao que a pessoa sente se a pessoa se sentir como mulher trans, como homem trans. Mas se sentir de fato como um hétero, se não viver na prática de uma afetividade, se abrir mão disso, aí não vai, você é um gay enrustido. E essa é a nossa sociedade, né? Mas enfim, tá aí o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião nos comentários. O que você pensa a respeito disso? Muito obrigado pela sua participação, sua visualização aqui. Que Deus abençoe imensamente mais você e a sua família. E eu vou deixar agora um aviso da Jéssica que pode ser muito transformador para você. Olha o que a Jéssica tem para compartilhar com você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jéssica, tenho 32 anos, sou mãe do Levizinho que tá dormindo aqui porque brincou bastante. E eu vim contar algo muito importante aqui no canal do Dionísio para vocês. Eu como mãe desse pequenininho aqui, eu entendo que existem várias outras mães que infelizmente têm que deixar os seus filhos com outras pessoas na creche para ter que trabalhar fora. Esse já foi o meu caso também. Mas sabe o que é mais interessante? Graças a uma indicação que o próprio Dionísio faz aqui, hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui pertinho dele. Hoje eu tenho a oportunidade de aproveitar os melhores momentos dele. Que eu tenho certeza que é a mesma situação que você, como mãe, gostaria de estar agora. Então eu agarrei essa oportunidade e trabalho literalmente do lado do meu filho, que foi uma das melhores escolhas da minha vida. E eu tenho certeza que se você, que é mãe, escolher isso também, você não vai se arrepender assim como eu não me arrependi. Inclusive, vou mostrar aqui para vocês os meus resultados dos últimos 30 dias, para vocês verem que é possível. Se é possível para mim, também é possível para várias outras mamães. Gente, é isso. Aproveita. Eu vou deixar um link fixo nos comentários, tem também aqui o QR Code e você vai poder ter acesso a todas as informações e tirar todas as suas dúvidas. Aproveita que esse é o teu tempo.